Bom dia. A Ana Laura me convidou para fazer então um compartilhamento aqui, dar um depoimento da minha vivência em relação ao câncer de mama e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Então, eu sou a Adriana, eu sou psicóloga e em 2011 eu tive o diagnóstico de câncer de mama. Vou falar um pouquinho antes da minha visão sobre a campanha do Outubro Rosa, então a importância que tem essa campanha para fazer prevenção do câncer de mama, para diminuir a incidência. Então, quanto mais cedo a mulher descobre que tem o câncer de mama, maior é a probabilidade dela conseguir sair saudável disso, né? A outra coisa é, além de fazer diagnóstico precoce, a gente tem que falar sobre a questão do estilo de vida. Então, uma coisa que eu queria apontar para um estilo de vida saudável, né? Então, depois no final eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas o que é um estilo de vida não saudável e por que talvez eu tenha desenvolvido câncer de mama, né? Entre outras coisas. Então, sedentarismo, sobrepeso, uso de hormônios injetáveis, então eu tomava injeção. Né? E aí, eu estava em 2011, eu já tinha tido os meus dois filhos, o meu mais novo estava com 4 anos, e com 4 anos, com 7 anos, e então eles tinham diferença de 4 anos entre um e o outro, né? Eu estava bem trabalhando e tal, e eu faço o exame de rotinas, todos os anos, né? Eu faço os exames de rotina. Aí eu fui no médico em fevereiro, eu faço exames periódicos, né? E o médico falou: olha, tem um espessamento aqui, vamos pedir uns exames. Pedi uns exames em fevereiro, março, a gente sempre demora um pouquinho, né? Acho que em abril, por aí, eu levei para ele. Em março eu levei, Eu levei os exames e aí ele falou: olha, segundo ela é um espessamento, mas eu não estou gostando porque ele está grande, você sente dor e tal. Eu falei: eu sinto um pouco de dor, né? E eu sempre fiz o. E outra coisa, por que eu fui ao médico? Eu sempre fiz o autoexame. E aí eu sempre fazia e estava sempre, né, olhando. E aí eu levei esse exame lá e ele falou: não estou gostando, eu vou te mandar para um especialista em Rio Preto, que é um especialista em oncologia, mastologista e oncologista. E aí eu fui então. Aí já era abril, mais ou menos. Ou não, ele falou assim: daqui 3 meses você volta aqui. Quando eu voltei, ele tinha aumentado o espessamento. Ele falou: eu vou te mandar para um especialista em Rio Preto. Aí já era junho, por aí. Final de junho, então. Aí eu fui para o especialista. Ele me pediu novos exames, eu fiz. Aí eu fiz todos os exames. Fiz punção, eu fiz mamografia, eu fiz ultrassom, eu fiz aquele que você tem que tomar contraste lá, fiz todos os exames, estou esquecendo agora. E fui levar esses exames lá para ele. Quando eu cheguei lá, eu estava com um tumor in situ na mama esquerda de 13 centímetros. Então já tinha tomado todo a minha mama e o diagnóstico era então um câncer in situ com probabilidade de não ter se enraizado, né? E que só que o que tinha que se fazer? Tinha que fazer uma mastectomia radical. Eu tinha que tirar minha mama. Então, quando você recebe essa notícia, então na hora, né? Agora eu estou me lembrando do dia. Então, as lágrimas começam a escorrer. Você fica pensando em tudo. Você pensa no, você tem medo da morte. Você tem medo. Você pensa na sua família. Você pensa no trabalho. Você pensa nos seus filhos, né? Eu tinha filhos pequenos. Eu tinha uma vida saudável, né? Relativamente saudável. Eu era sedentária, né? Sobrepeso, injeções e tal. Mas assim, eu nunca tive nenhum tipo de doença. Nunca tive ficado internada. Eu não sei para ganhar meus filhos. As cirurgias que eu tinha feito eram cesarianas. Tinha tido uma manchinha nas costas de um câncer de pele, mas uma coisa assim bem, né? Foi a única coisa assim. Então, quando você se depara com uma situação como essa, o seu mundo cai, né? Então, assim, você fica com medo, você fica com culpa, você fica pensando nas questões da sua identidade, né? Da questão corporal, da identidade corporal. As mamas, elas fazem parte da nossa identidade feminina, né? E tem a ver com sexualidade, é um ícone feminino, né? E aí você fica pensando no que você fez de errado, porque tem as questões de
de culpa, de sentir dor, de ficar com medo de morrer, porque você sempre, no início, você acha que você pode morrer, né? E ao mesmo tempo tudo aquilo passou pela cabeça e aí eu só disse pro médico o que nós temos que fazer. Aí ele falou que a gente tinha que fazer a cirurgia, ele me explicou que ia tirar a pele, tirar o bico, tirar a auréola, tinha que cortar tudo porque estava muito perto da pele e ele poderia virar uma metástase, então ele ia fazer uma cirurgia bem radical, ia tirar tudo que ele podia, né? Durante a cirurgia ele ia fazer os exames para ver se não tinha nos linfonodos, né? Algum sinal de câncer, e não teve. No meu caso, eu fiz a cirurgia, tirei a mama, aí coloquei uma prótese provisória da mama esquerda, aí eu fiquei quase 3 meses, 2 meses e pouco, de cicatrização e tal, de acompanhamento, para ver como é que era a evolução, para depois trocar pela prótese definitiva e fazer a simetrização, porque aí a outra mama ficou muito diferente, porque ficou bem pequena a minha mama, né? E a outra ficou bem diferente, eu vou mostrar aqui, né? Nem aparece, ó, no sutiã nem aparece, ó. Essa daqui é a mama que tem a prótese, né? E aqui é a mama normal, que assim, que não tem só a cirurgia de simetrização, mas não tem prótese. Eu decidi fazer assim, né? Porque fiquei com medo. Aí ele indicou também que 30% de possibilidade de ter, 23 a 30% de ter o câncer na outra mama, mas eu preferi em função até da sexualidade, em função, não sei, a gente fica preocupada com a questão de você tirar um pedaço de você, né? Tem o estigma da, de você ficar mutilada, né? Então eu resolvi não fazer isso, né? E aí não fiz. Aí 3 meses depois, então eu fiz essa cirurgia de simetrização e de reconstrução, né, da outra mama, coloquei a prótese definitiva, estou com ela até hoje. E aí fui fazendo os exames periódicos. Quando vieram os resultados, né, dos exames que tinham sido feitos, e aí ele disse que não precisaria fazer nem rádio nem químio. Então, no meu caso, eu digo que eu passei por foi muito assustador, e eu vou falar um pouco do enfrentamento, né? Foi muito assustador, foi muito difícil a situação, porque eu tive que parar de trabalhar, né? Então eu tinha muitas aulas, eu tinha muitos alunos, meus alunos estavam no quinto ano, muitos alunos de monografia, né? Além do que eu já falei dos meus filhos pequenos, né? Então de você pensar que eles poderiam ficar sem mãe, ou de você realmente adoecer, ter um enfrentamento muito difícil da doença. É, é, então, assim, eu fiquei quase 6 meses sem trabalhar, mesmo sem fazer a quimio e a rádio, como eu dou aula, então não daria para eu voltar no meio do semestre, depois sair de novo e tal. É difícil contratar um professor, continuidade das aulas e tal. É semestral, então a gente resolveu deixar, né, fazer o, direto, né? E aí eu fiquei sem auréola, sem bico, aí eu tive que fazer uma tatuagem no lugar, então eu não tenho, né? Sem sensibilidade nenhuma naquela pele, nem nada, depois que voltou um pouco, né? Aí tem as questões de sexualidade, então que se você também passa, porque fica, né? Não fica simetrizado, fica bem diferente. Hoje é muito mais diferente ainda, porque já se passaram 9 anos, e aí a mama que não tem a prótese, que tem gordura e tal, ela vai caindo, então vai dar uma diferença e tal, né? Então isso tudo fica na cabeça, né? E perturba nossas emoções e tal, né? Mas o que eu diria, né? Assim, como que eu enfrentei tudo isso? Então, primeira coisa, eu acho que o primeiro enfrentamento não tema uma doença, porque ela, na maioria dos casos, ela tem cura, né? Então, o tratamento é difícil, o tratamento pode ser longo, o tratamento ele debilita, ele mexe com a autoestima, ele mexe com o nosso organismo. Então, a quimio, a rádio é muito violenta, ela maltrata muito as pessoas. Não foi o meu caso, eu não posso falar isso, mas eu sei que é assim, né? Mas mesmo no meu caso, que foi um caso relativamente simples, né? Até hoje eu vivo com o fantasma do câncer. Então, assim, só de você, a gente não fala câncer, fala CA, fala, né? Hoje em dia ainda até um pouco menos, mas a gente tem muito estigma em relação
a esta doença, né? Então se refere assim àquela doença, aquelas doenças, né? Mas o meu enfrentamento foi muito facilitado, então, primeiro, pelo apoio social que eu tive, né? A rede de apoio social pela minha família, né? E pelos meus amigos. Então, o tratamento medicamentoso, apoio psicológico, a alimentação. Então, em casa eu tive muita gente. Então, meus pais vieram, meus filhos, né? Então, todo mundo assim me ajudando a enfrentar. Tive um monte de gente que me substituiu na faculdade, né? E cuidou das minhas coisas lá até eu voltar, porque eu também tinha, a gente morre de medo de perder o emprego, não ter um lugar para você voltar, né? Eu tinha uma carreira, então isso foi muito difícil. Mas desde o primeiro momento, mesmo com medo de mortes, planejando, ó, se morrer, se eu fizer, se acontecer tal coisa, né? A postura de enfrentamento para a solução do problema, né? Então, assim, buscar, sim, manejar a emoção, eu manejei as emoções, manejei. É, é, Você fica revoltada, você fica com raiva, porque você fica perguntando uma série de coisas, mas é, você fica pensando, por que eu estou sendo punida por quê, né? Eu tenho culpa, né? Por que isso está acontecendo comigo, né? Tem as questões de relação com o corpo, né? Porque, como eu falei, passa pela questão da inferioridade, porque seu corpo ele está mutilado, ele está diferente, você está operada. Então, a recuperação não é uma recuperação fácil. Foram 2 cirurgias, então eu usei dreno, fiquei 7 dias. Então, o corpo sente, né? Mas a rede de apoio, né? Abordagem multidisciplinar de psicólogo, de médico, né? Então, eu estudei muito também a doença, né, como que ela acontecia, né? Eu nenhum momento eu neguei a doença, eu nem entrei em depressão, eu fiquei triste, fiquei frustrada, fiquei com medo, né? Mas eu acho que em função desse enfrentamento mais positivo, talvez até mais otimista, né? Da situação, eu falava que eu ia voltar logo, que eu ia me recuperar, eu saí do hospital, eu vim para casa, eu me cuidava, né? As pessoas cuidavam de mim, eu fiz tudo que tinha que fazer, que o médico mandou fazer, então acho que tudo isso, né, mudei muito o estilo de vida, mudei minha maneira de pensar, hoje eu falo muito mais não, eu trabalho menos, eu não trabalho tão menos, mas eu trabalho com menos estresse, eu falo mais não, trabalho, falo com as coisas com mais prazer, né? A minha relação com o corpo mudou, a relação muitas pessoas também têm um problema de sexualidade e isso não foi um problema, porque eu acho que a questão de quem está com você, de como que é, né, o papel do parceiro, né, e você também, como que você lida com isso, porque tem algumas pessoas que rejeitam o próprio corpo depois que ele fica mutilado, que ele fica diferente, né, não aceitam, o próprio parceiro também não aceita, não sabe como lidar, se afasta, né, então isso tudo são coisas que podem ser lidadas, né, com apoio psicológico, com, né, apoio das pessoas, dos amigos, na literatura tem muita referência à questão da religiosidade, então a busca pela religiosidade, né? Não foi o meu caso, assim, muito fortemente, mas eu sim, eu fazia as minhas orações e tal. Nem sei se eu sou uma pessoa que acredita muito nisso, mas para a maioria das pessoas isso funciona, né? E para mim funcionou, foi uma forma de enfrentar todo o estresse vivido, porque é muito estressante, né? Mas eu não recuei, eu sempre enfrentei e busquei solução de problema. Então, tinha a doença, tinha como que era a doença, o que tinha que fazer, como que eu fazia para ficar mais saudável, né? Então, isso ajudou meu sistema imunológico, então, tomar vitamina, a se alimentar bem, dormir, né? E tudo que tinha que fazer para o corpo ficar mais saudável e enfrentar aquilo de maneira mais saudável. Tem técnicas, inclusive, para ajudar a desenvolver sistema imunológico em termos psicológicos, né? Tem exercício para fazer isso, né? A questão da autoconfiança, então eu sou capaz de superar isso, eu sou capaz de enfrentar essa doença e sair dela, né? Com saúde, né? E curada. Rever a questão do estilo de vida e da qualidade de vida, então como forma de prevenir, né? O câncer. A gente sabe que tem fatores ambientais, tem fatores biológicos, físicos, e tem fatores psicológicos e tem fatores biológicos de carga hereditária e tal. Então, assim, a gente não sabe exatamente como ele acontece, né?
porque ele acontece, tanto é que é uma das doenças mais difíceis, né? Os maiores desafios da medicina, né? É, mas o que eu queria dizer é isso, assim, né? Expressar sentimento, não negar, né? Se entrar em depressão por isso, vai se tratar, se cuidar, né? Porque muitas mulheres, a maioria delas, elas passaram pelo câncer e saíram do câncer. Eu não tenho dado aqui para dar em termos de percentual. Talvez vocês possam perguntar aí para a pessoa que está dando a palestra para vocês, inclusive, né? Aí eu queria finalizar pedindo desculpa por não estar pessoalmente, porque eu tinha combinado de fazer esse depoimento pessoalmente, mas é, eu tive uma reunião amanhã. Eu não trabalho na sexta-feira geralmente, mas como segunda-feira a gente não teve, foi feriado, tudo foi transferido para amanhã, reunião com a gerência e liderança, e também eu tenho entrevistas de candidatas para fazer amanhã. Eu tenho 4 entrevistas e não, já estava tudo marcado, não teve como adiar, então por isso que eu estou fazendo a gravação do depoimento. Eu espero que eu tenha de algum jeito, né, não sei, dado uma esperança, né, e falado um pouquinho de que é possível que a gente passe por isso e ainda assim a gente sobreviva e inclusive fique mais forte. Depois que você passa por isso, você tem capacidade de enfrentar coisas muito piores, né, assim, né, do que você achava antes, talvez, né. Então isso desenvolve resiliência, né, desenvolve uma capacidade de uma autoconfiança, né, uma confiança em si mesmo, né, e tudo, né. E apesar da autoestima baixar um pouco na época, depois você, né, você fala, nossa, né, aquilo lá, essa gordurinha, essa celulite, esses pesos a mais não são nada, né, diante daquilo que eu passei. Então a gente leva a vida de maneira mais leve, rever valores, né, escolhas e modos de viver, assim, né, com quem você quer viver e etc. Tá? Nesse momento acho que é isso que eu queria dizer para vocês. Não sei se eu vou lembrar depois de outras coisas, né? Mas é o que eu pensei em estar conversando com vocês, ok? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por pensar que eu pudesse de algum jeito contribuir. Se cuidem, se previnam, façam o autoexame diariamente, né? Essa é a maior prevenção, então é você cuidando de você, né? Então você é a sua heroína aí, né? Na prevenção do câncer de mama, tá? Ainda a prevenção é a melhor solução nesse caso de verdade, né? Ok? Um beijo para todo mundo e bom evento aí, tá bom? E parabéns para quem está organizando.